e de o poder transformador dos instantes pré-sono. Há um período de imenso valor que frequentemente passa despercebido. Os últimos instantes antes de mergulharmos no sono. Essa janela temporal, aparentemente insignificante, contém um poder revolucionário, capaz de moldar a forma como outras pessoas nos percebem e sentem em relação a nós. Você já refletiu sobre por que algumas pessoas despertam com pensamentos intensos sobre determinada pessoa, experimentando uma nostalgia irresistível? Isso não acontece por acaso ou por forças místicas. Representa uma abordagem emocional intencional, uma ação singela executada antes do repouso, um movimento imperceptível que semeia uma ideia na consciência de quem nos interessa. Ao amanhecer, essa semente mental floresce, transformando-se em saudade, fascínio e um impulso genuíno de reencontro. Através de uma perspectiva histórica, demonstrarei como aproveitar esse momento de silêncio noturno para reformular o lugar que você ocupa nos pensamentos alheios. Prepare-se para descobrir o poder secreto contido nas suas últimas reflexões, antes do descanso. O primeiro passo, autoafirmação. Inicialmente, registre por escrito: eu sou digno de amor. Ao documentar essa declaração, você não só fortalece essa crença internamente, como também a grava em seu subconsciente, permitindo que o cosmos encontre formas de materializá-la em sua existência. O intervalo pré-sono possui uma influência muito mais profunda do que supomos. É precisamente nesse momento, quando nossa mente inicia o processo de desaceleração e nossas defesas naturais se enfraquecem, que conseguimos implantar as impressões mais poderosas, tanto em nosso subconsciente quanto no daqueles que prezamos. Sabedoria ancestral dos estoicos. Os filósofos estoicos da antiguidade já compreendiam a relevância desse ritual vespertino. Sêneca, célebre pensador estoico, consagrava os momentos anteriores ao repouso para analisar seu dia e se preparar mentalmente para o período seguinte. Essa rotina não apenas o beneficiava pessoalmente, mas exercia influência direta em seus vínculos interpessoais. Considere esta realidade. Quando você se deita e fecha os olhos, seu cérebro adentra um estado de receptividade único. As frequências cerebrais se modificam, a atividade mental se transforma. É como se um portal se abrisse para suas camadas mais profundas, esclarecendo por que suas ações pré-sono podem impactar tão intensamente quem você ama. O ritual transformador. O método é simples, mas seu impacto é extraordinário. Antes de adormecer, dedique 5 minutos para refletir sobre a pessoa que deseja influenciar. Não se trata de manipulação, mas de criar uma conexão genuína. Visualize com clareza o semblante dessa pessoa. Cultive gratidão por sua presença em sua vida. Relembre momentos positivos compartilhados. O elemento fundamental reside em definir uma intenção precisa. Determine mentalmente exatamente como planeja se comportar com essa pessoa no dia vindouro, como irá observá-la, ouvi-la verdadeiramente, expressar seu carinho através de gestos sutis. A filosofia estoica nos instrui que não podemos controlar as reações dos outros, mas podemos governar nossas próprias ações e propósitos. Este ritual noturno não busca manipular alguém para sentir nossa falta, mas desenvolver em nós as características que naturalmente magnetizam as pessoas. A transformação gradual. Com a prática regular deste ritual, algo fascinante começa a se desenrolar. Sua energia se transforma, seu comportamento evolui. Você se torna mais presente, atencioso e emocionalmente conectado. E as pessoas notam. É como se você transmitisse uma mensagem silenciosa. Estou verdadeiramente aqui. Tenho interesse genuíno em você.
A potência deste ritual está em sua consistência. Uma única noite não revolucionará tudo, mas 7 noites começam a estabelecer um padrão, e 30 noites alteram completamente sua forma de se relacionar com essa pessoa. Quando você se transforma, o relacionamento se transforma. A neurociência do afeto. Cérebro humano é magnetizado por transformações positivas. Quando alguém que valorizamos passa a nos tratar diferentemente, com maior atenção e carinho, nosso cérebro codifica isso como significativo. Começamos a pensar nessa pessoa com maior frequência e sentimos sua ausência quando não está conosco. Já notou como às vezes você desperta pensando em alguém específico, como se durante a noite seu cérebro tivesse trabalhado para trazer essa pessoa ao centro dos seus pensamentos? Exatamente isso acontece quando alguém pratica este ritual noturno focado em você. A compreensão estoica. A efetividade desse método é validada pelos estoicos. Nossos pensamentos formam padrões que eventualmente se convertem em ações. Ao destinar os últimos momentos conscientes do seu dia para se concentrar intencionalmente em alguém, você programa seu cérebro para agir de forma diferente com essa pessoa. O segredo raramente revelado é que seus pensamentos sobre alguém antes de dormir influenciam como você trata essa pessoa no dia posterior. Mesmo subconscientemente, seus gestos e linguagem corporal se alteram, nuances que fazem toda a diferença. Imagine despertar diariamente sendo o primeiro pensamento na mente de alguém. E imagine essa pessoa se sentindo inexplicavelmente motivada a telefonar, enviar uma mensagem ou buscar sua companhia. Não por algum artifício, mas porque genuinamente você se tornou uma presença significativa e positiva na vida dela. Verdadeiro amor em prática. Este ritual noturno representa uma prática de amor autêntico. Não se trata de manipular ou controlar, mas de cultivar o melhor de si em relação ao outro. Os estoicos acreditavam que o amor verdadeiro emerge da nossa capacidade de reconhecer o valor intrínseco em outra pessoa e agir em conformidade com esse reconhecimento. Por isso, esse simples ritual antes do sono pode fazer alguém despertar ansioso para vê-lo, não por alguma técnica secreta de sedução, mas porque você realmente se transformou em alguém que acrescenta valor, serenidade e alegria à vida dessa pessoa. Comece hoje. Antes de adormecer, respire profundamente. Visualize essa pessoa especial. Cultive gratidão por ela. Defina como deseja tratá-la amanhã e observe como gradualmente esse pequeno ritual noturno transforma não apenas seu relacionamento, mas você mesmo. A gratidão consciente. O próximo nível. Agora que você compreendeu como o ritual noturno pode transformar profundamente seus relacionamentos, é momento de se aprofundar ainda mais. O próximo elemento revelará algo que poucos dominam, como a gratidão consciente antes de dormir pode criar um vínculo tão poderoso que a pessoa simplesmente não conseguirá removê-lo de seus pensamentos ao despertar. O poder silencioso da gratidão. Existe uma força silenciosa que poucos compreendem completamente, mas que possui o poder de transformar qualquer relacionamento de forma radical. A gratidão consciente. Esta não é apenas uma emoção transitória, mas uma prática deliberada que, quando realizada nos momentos que antecedem o sono, estabelece uma conexão invisível entre você e a pessoa que deseja influenciar. Os estoicos compreendiam profundamente o poder da gratidão. Marco Aurélio, ilustre filósofo estoico e imperador romano, escrevia diariamente expressando reconhecimento pelas pessoas em sua vida.
Ele entendia que este simples ato modificava não apenas sua percepção dos outros, mas como os outros o percebiam. A neurociência da gratidão. Quando você pratica gratidão consciente antes de dormir, algo extraordinário ocorre em seu cérebro. Pesquisas contemporâneas confirmam o que os estoicos já sabiam. A gratidão ativa regiões cerebrais associadas ao vínculo social e à conexão emocional. É como criar um caminho neural dedicado a valorizar essa pessoa. O segredo pouco divulgado é que a gratidão autêntica emite uma frequência emocional perceptível por outras pessoas, mesmo sem palavras. Transcende a comunicação verbal. Quando você dedica os minutos finais do seu dia a sentir verdadeira gratidão por alguém, essa energia se manifesta no seu comportamento no dia seguinte. O exercício da gratidão específica. O exercício é simples, mas poderoso. Antes de dormir, feche os olhos e reflita sobre 3 aspectos específicos dessa pessoa pelos quais você é genuinamente grato. Não devem ser generalidades como "ela é legal", mas detalhes específicos como "aprecio como ela inclina a cabeça quando está realmente interessada no que estou dizendo", ou "sou grato pela paciência demonstrada naquela situação difícil da semana passada". A especificidade é fundamental. Ao focar em detalhes particulares, seu cérebro registra mais profundamente esta prática. A transformação através da apreciação consciente. Essa abordagem transforma não somente como você enxerga a pessoa, mas também modifica completamente sua conduta quando está próximo dela. Você passa a observar com maior atenção os traços do rosto dela. Sua fala ganha um timbre distinto. Instintivamente, seu corpo se volta para a direção dela. O aspecto mais impressionante é que as pessoas captam essas transformações de forma inconsciente. O cérebro humano possui uma capacidade extraordinária de detectar as mais discretas variações no comportamento de outros. Quando alguém passa a demonstrar uma nova forma de atenção e reconhecimento, algo se desperta internamente. Essa não se trata de uma estratégia de manipulação. É precisamente o contrário. Refere-se ao desenvolvimento de uma valorização verdadeira. Os filósofos estoicos acreditavam que identificar o mérito nas pessoas representava um dos exercícios mais nobres de caráter. Quando exercitamos a apreciação deliberada, harmonizamos nossos atos com essa virtude essencial. Frequentemente, as pessoas se aproximam dos relacionamentos questionando o que posso receber ou de que forma essa pessoa pode me proporcionar felicidade. A apreciação consciente transforma essa lógica. Você passa a indagar o que verdadeiramente admiro nesta pessoa e como posso expressar meu reconhecimento de maneira significativa. Essa transformação de mentalidade é revolucionária. Quando você valoriza alguém autenticamente, essa pessoa percebe isso intensamente. É como transmitir sem usar palavras. Eu te reconheço, identifico seu mérito especial. Você tem importância para mim. Em uma realidade onde muitas pessoas se sentem esquecidas e menosprezadas, essa vivência é como uma fonte no deserto, escassa e profundamente nutritiva, gerando uma atração magnética. A pessoa começa a relacionar sua presença com essa sensação de ser genuinamente percebida e estimada. É dessa forma que surge aquele despertar matinal com um impulso inexplicável de te ver. Não por acaso, mas como consequência direta da semente de reconhecimento cultivada na noite anterior, estabelecendo raízes no inconsciente e desabrochando com o amanhecer. O poder da reciprocidade emocional. Há um mecanismo psicológico conhecido como reciprocidade.
Quando alguém nos oferece sensações positivas, sentimos um impulso espontâneo de retribuir. Ao desenvolver apreciação genuína por alguém, essa pessoa inconscientemente experimenta o desejo de reciprocidade através de atenção, reconhecimento e o anseio de proximidade. Os estoicos entendiam que nossas emoções não são respostas automáticas às situações, mas decisões sobre como compreender o mundo. Ao optar conscientemente por concentrar-se na gratidão antes de adormecer, você está efetivamente reprogramando sua mente para enxergar essa pessoa através de uma ótica de valorização e mérito. Gradualmente, essa prática se converte em um padrão mental. Você não necessitará mais se esforçar para descobrir razões de gratidão. Elas emergirão espontaneamente. Sua perspectiva se altera e, consequentemente, todo o relacionamento se renova. O mais relevante é que esse exercício de apreciação consciente beneficia principalmente você mesmo. Pesquisas demonstram que indivíduos que praticam gratidão consistentemente vivenciam menos ansiedade, descansam melhor e experimentam maior contentamento nos relacionamentos. Enquanto semeia sementes de valorização no coração de outra pessoa, você também cultiva um ambiente de bem-estar emocional interno. É fundamental destacar que esta prática não envolve fingir gratidão ou forçar emoções que não existem. Os estoicos priorizavam, acima de tudo, a honestidade e a autenticidade. Se você não consegue reconhecer 3 motivos de gratidão genuína por alguém, talvez seja momento de refletir sobre o valor desse relacionamento em sua existência. O ritual noturno transformador. Inicie hoje mesmo antes de dormir. Reserve 5 minutos para verdadeiramente experimentar gratidão por características específicas dessa pessoa especial. Transforme isso em um ritual noturno sagrado. Permita que seu último pensamento consciente do dia seja de reconhecimento autêntico. Com o tempo, você notará mudanças discretas, porém profundas. Sua forma de observar essa pessoa se modificará e a maneira como ela responde a você também se transformará. Um dia, possivelmente em breve, você receberá aquela mensagem matinal. Despertei pensando em você. Precisava conversar contigo. A visualização poderosa. Programando conexões profundas. Embora a apreciação consciente estabeleça uma fundação sólida para qualquer relacionamento, existe outro componente ainda mais impactante que acontece nas camadas profundas da sua mente antes de adormecer. O próximo elemento revela uma técnica utilizada pelos grandes mestres estoicos para programar não apenas seus próprios sentimentos, mas também as reações emocionais das pessoas ao seu redor. A visualização intensa que, quando executada adequadamente, faz com que você se torne o primeiro pensamento na mente de alguém ao despertar. A mente humana é solo fértil, onde qualquer semente plantada intencionalmente floresce em realidade. Os estoicos compreendiam esse poder muito antes da ciência moderna confirmar que nossa mente não diferencia claramente entre o que visualizamos intensamente e o que realmente ocorre. Aqui descobrimos uma das ferramentas mais transformadoras para criar conexão profunda, a visualização intensa antes de dormir. Não é simplesmente um exercício imaginativo, mas uma prática deliberada que programa tanto o seu subconsciente quanto o campo energético que você emite, especialmente para essa pessoa especial que deseja impactar. O momento antes de adormecer. Quando sua mente adentra os estados alfa e teta, na fronteira entre consciência e sono, é o mais receptivo para esse tipo de programação mental. É como se as portas do subconsciente se abrissem completamente, permitindo o plantio de sementes que crescerão durante a noite.
A técnica específica da visualização. Para praticar a visualização poderosa, após se acomodar na cama, respire profundamente algumas vezes para relaxar corpo e mente. Crie uma imagem mental clara e vívida de você e essa pessoa especial interagindo de forma positiva e significativa. Entretanto, não é qualquer visualização que funciona. Existe uma fórmula específica pouco conhecida. Primeiro, visualize, com detalhes sensoriais completos. Não apenas observe a cena, mas escute as vozes, sinta os toques, perceba os aromas. Quanto mais sentidos envolver, mais real a visualização se torna para seu cérebro. Imagine o tom exato dessa pessoa, pronunciando seu nome carinhosamente. Sinta a textura da mão dela tocando a sua. Perceba a expressão nos olhos ao olhar para você. Segundo, visualize não apenas o encontro, mas principalmente a reação emocional dela ao vê-lo. Observe claramente o sorriso espontâneo surgindo no rosto. Sinta a energia de alegria e entusiasmo emanando ao perceber sua presença. Imagine o brilho nos olhos, revelando saudade. Epicteto, grande mestre estoico, ensinava que não são os eventos externos que nos afetam, mas as interpretações que lhes atribuímos. Quando visualiza consistentemente reações positivas dessa pessoa, você inconscientemente ajusta seu comportamento para suscitar essas reações na vida real. O terceiro aspecto, talvez o mais importante, é visualizar a conexão energética entre vocês. Imagine um fio dourado ligando seu coração ao dela, pulsando com energia positiva. Veja essa conexão fortalecendo-se durante a noite, enquanto ambos dormem, criando um vínculo que transcende o espaço físico. Esta parte da prática pode parecer mística, mas possui fundamentos psicológicos sólidos. Quando mantém alguém em seus pensamentos com intenção positiva, sua linguagem corporal e tom sutilmente mudam na presença dessa pessoa. Mudanças captadas inconscientemente. A ciência. Por trás da visualização. Os estoicos entendiam que nossas visualizações moldam ações futuras. Marco Aurélio escreveu: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Quando visualiza consistentemente interações positivas com alguém, você treina seu cérebro para criar essas interações na realidade. Existe um fenômeno psicológico denominado efeito Pigmalião ou profecia autorrealizável. O que visualizamos, com convicção, tende a materializar-se, não por magia, mas porque nossa visualização altera nosso comportamento, aumentando a probabilidade do resultado desejado. Pratique esta visualização por pelo menos 5 minutos antes de dormir. O segredo está na consistência e intensidade emocional. Não basta criar imagens mentais. Você precisa sentir as emoções associadas. A alegria do encontro, o calor da conexão, a gratidão pela presença dessa pessoa em sua vida. Com o tempo, algo fascinante começa a acontecer. A pessoa sente uma atração inexplicável por você. Pode acordar pensando em você sem entender. Entendo a razão pela qual alguém pode experimentar uma necessidade repentina de estabelecer contato com outra pessoa. Tal fenômeno acontece devido à existência de dimensões comunicativas entre indivíduos que vão muito além das palavras faladas e dos encontros presenciais. A ciência contemporânea está apenas iniciando sua compreensão daquilo que civilizações antigas já dominavam intuitivamente. Existem campos de energia que estabelecem vínculos entre nós, operando além das limitações dos nossos 5 sentidos tradicionais. Quando você concentra seus pensamentos em alguém com forte carga emocional positiva,
particularmente durante estados de receptividade mental, como momentos de relaxamento profundo, você cria uma ligação que pode ser percebida pela outra pessoa, mesmo que seja difícil explicar tal fenômeno através da lógica convencional. O pensador clássico Sêneca discorria sobre a interconexão de nossas mentes com a totalidade cósmica. Segundo a perspectiva estoica, todos fazemos parte de uma consciência coletiva mais ampla, e nossas mentes particulares não estão tão isoladas quanto costumamos acreditar. Essa compreensão oferece a base filosófica para entender o potencial da visualização realizada à distância. Um elemento fundamental dessa técnica consiste em preservar a pureza das motivações. A visualização eficaz não busca exercer manipulação ou domínio sobre outra pessoa, mas sim estabelecer um espaço mental onde uma conexão autêntica possa florescer. Se suas motivações forem puramente egoístas ou manipuladoras, os efeitos serão limitados e passageiros. Os filósofos estoicos sempre destacaram a importância da virtude em todas as nossas ações. Quando sua prática de visualização se fundamenta no desejo genuíno de criar uma conexão significativa, baseada em princípios como respeito mútuo, valorização e contribuição recíproca, você ativa uma modalidade mais profunda de influência interpessoal. É importante destacar que essa prática estabelece uma ponte de comunicação que funciona em ambas as direções. Ao visualizar continuamente essa conexão positiva, você também desenvolve maior receptividade aos sinais e às necessidades da outra pessoa. Sua capacidade de percepção se amplifica, sua empatia se aprofunda, e você passa a detectar sutilezas comportamentais que anteriormente passavam despercebidas. Com a aplicação consistente da visualização potencializada, você começará a observar transformações tangíveis. É possível que essa pessoa mencione ter tido sonhos onde você aparecia, ou que ela comente: "Eu estava pensando em você hoje pela manhã." Talvez você note uma transformação sutil no modo como ela te observa, um olhar que transmite sem palavras que você habita um lugar especial em sua mente. É fundamental compreender que os processos mentais possuem a mesma força que os acontecimentos concretos. Os sábios da antiguidade reconheciam que nossa percepção molda diretamente nossa experiência da realidade. Quando você cultiva deliberadamente imagens mentais positivas no momento que antecede o sono, está efetivamente remodelando sua realidade interpessoal. Esta prática de visualização intencional, executada com disciplina antes do repouso noturno, deposita sementes profundas no inconsciente, tanto no seu quanto no dela. É precisamente esta técnica que desperta em alguém um anseio inexplicável, uma necessidade intensa de encontrá-lo, escutar sua voz e compartilhar sua companhia. Inicie esta prática hoje mesmo, antes de se deitar. Depois de dedicar alguns momentos à gratidão consciente, entregue-se completamente a esta visualização transformadora. Enxergue com clareza, sinta com intensidade e observe nos dias seguintes como o intangível se materializa, como o impossível ganha forma concreta, como a ligação imaginada desabrocha na realidade cotidiana. Agora que você compreendeu como a visualização intencional estabelece uma ligação invisível, porém genuína, entre duas pessoas, chegamos a um conceito que pode parecer conflitante, mas que representa a essência para despertar interesse profundo em alguém. Os filósofos antigos denominavam isso de paradoxo do desprendimento. Quanto menos você demanda, mais irresistivelmente magnético você se torna. Vamos explorar como a ausência total de expectativas pode, surpreendentemente, fazer alguém despertar com um desejo avassalador de estar ao seu lado. Embora possa soar paradoxal,
Uma das abordagens mais eficazes para ocupar os pensamentos de alguém ao despertar encontra-se no extremo oposto do que a maioria imagina: o conceito das expectativas neutras. Uma ideia profundamente conectada à sabedoria filosófica antiga, que, quando aplicada aos vínculos humanos, gera uma atração quase irresistível. Pensadores como Epicteto demonstravam que o sofrimento humano não surge das situações propriamente ditas, mas das expectativas que criamos sobre elas. Ao transferir este ensinamento para o campo dos relacionamentos, descobrimos algo extraordinário. Quanto menos esperamos ou demandamos de alguém, mais intensamente essa pessoa se sente atraída por nossa energia. Antes de adormecer, pratique conscientemente soltar todas as expectativas sobre como essa pessoa especial deveria se comportar, se expressar ou se sentir em relação a você. Abandone a necessidade de controlar os desdobramentos, a ansiedade sobre o futuro da conexão. Simplesmente liberte-se completamente de qualquer exigência emocional. Pode parecer elementar, mas contradiz completamente tudo que absorvemos sobre relacionamentos ao longo da vida. Fomos programados para acreditar que precisamos conquistar o amor, fazer alguém nos amar, seguir estratégias e jogos para garantir o carinho de outra pessoa. O desprendimento de expectativas inverte completamente essa lógica. Quando você pratica liberar expectativas antes do sono, algo transformador acontece em sua energia pessoal. A ansiedade se dissipa, a pressão se evapora e você entra em um estado de aceitação serena. A habilidade de influenciar os sentimentos de outros, mesmo à distância, revela um contraste fascinante. Quanto menores nossas expectativas, maior o retorno emocional que recebemos. Quanto menor a pressão que exercemos, mais liberdade a outra pessoa experimenta para se aproximar. É como se criássemos um espaço emocional receptivo que naturalmente convida a outra pessoa a preenchê-lo. Existem bases psicológicas sólidas para este fenômeno. Quando estabelecemos expectativas sobre alguém, inconscientemente comunicamos uma mensagem implícita. Você precisa agir de certa maneira para satisfazer minhas necessidades. Isso desperta uma resistência interna, mesmo quando não verbalizada. As pessoas percebem intuitivamente quando estão sendo pressionadas a corresponder a determinado modelo. Por outro lado, quando abandonamos todas as expectativas, transmitimos uma mensagem poderosa. Você tem total liberdade para ser genuíno. Não estou tentando moldá-lo ou obter vantagens de você. Esta liberdade oferecida é extremamente sedutora e, paradoxalmente, estimula a aproximação. A filosofia antiga ensina que não podemos controlar as ações ou sentimentos dos outros, apenas nossas próprias respostas. Quando verdadeiramente absorvemos este conceito, paramos de depender das reações externas para nossa satisfação pessoal. Esta independência emocional constitui uma das qualidades mais atraentes que podemos cultivar. A prática noturna de expectativas neutras é relativamente simples. Após se acomodar no leito, respire profundamente e visualize-se libertando qualquer apego ao resultado relacionado àquela pessoa. Imagine suas expectativas como balões coloridos que você simplesmente solta, observando-os se afastarem no horizonte mental da noite. Declare internamente: liberto a necessidade de controlar os sentimentos desta pessoa por mim. Abandono a necessidade de receber algo específico dela. Estou em paz com qualquer desenvolvimento que possa ou não ocorrer entre nós. Este não é um exercício de pessimismo derrotista, mas um ato de sabedoria profunda. Você não está abandonando o relacionamento, está abandonando o controle sobre ele. Não está se tornando indiferente, mas genuinamente presente, sem a distorção causada pelas expectativas. Marco Aurélio,
o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: não deseje que os eventos aconteçam conforme sua vontade, mas aceite que ocorram como naturalmente se desenvolvem, e você encontrará a paz. Esta mesma sabedoria aplicada aos relacionamentos cria uma qualidade de presença que as pessoas acham irresistivelmente cativante. Quando você pratica consistentemente o desprendimento de expectativas, algo fascinante ocorre. Você se transforma em um porto seguro em meio a um mar turbulento. Em um mundo onde quase todos constantemente exigem, julgam e tentam manipular outros para conseguir o que desejam, você representa um raro ambiente de aceitação incondicional, o que é profundamente magnético. É como se você emitisse um sinal silencioso que comunica: comigo, você pode simplesmente existir autenticamente, sem necessidade de representações ou correspondências. Não estou aqui para extrair benefícios, mas para valorizar quem você é. Esta abordagem também oferece um benefício paradoxal. Ao se libertar das expectativas, você se torna muito mais atento ao que realmente está acontecendo, ao invés do que esperava que acontecesse. Você começa a enxergar a pessoa como ela verdadeiramente é, não como uma projeção dos seus desejos. Esta clareza perceptiva permite conexões em níveis muito mais profundos. Outro benefício significativo das expectativas neutras é a eliminação do medo da rejeição. Quando você não está apegado a um resultado específico, não há nada a perder. Esta ausência de medo se traduz em uma confiança natural extremamente atrativa. Não uma confiança baseada em conquistas ou aparências, mas na aceitação fundamental de si mesmo e da vida como ela se apresenta. Um aspecto frequentemente ignorado desta prática é seu impacto sobre o sono. Quando você abandona expectativas antes de dormir, elimina uma grande fonte de ansiedade que normalmente perturbaria seu descanso. Seu sono se torna mais profundo e você desperta mais revigorado. Este bem-estar físico e emocional é imediatamente perceptível aos outros. A abordagem de expectativas neutras também transforma completamente a dinâmica de poder no relacionamento. Em vez de se posicionar em estado de carência ou exigência, você se coloca em posição de plenitude e serenidade. Esta mudança sutil, porém profunda, faz com que a outra pessoa comece a questionar: o que há de tão especial nesta pessoa que permite tal tranquilidade? Quando praticada consistentemente ao longo do tempo, esta técnica noturna cria um fenômeno interessante. A pessoa começa a sentir maior necessidade de você do que você dela. Não porque você esteja empregando manipulações psicológicas, mas porque genuinamente não está tentando extrair nada dela. Esta liberdade emocional cria um espaço que ela naturalmente deseja preencher. Lembre-se, o objetivo não é manipular, mas libertar. Não se trata de elaborar estratégias para fazer alguém sentir sua falta, mas de cultivar uma qualidade de presença que naturalmente atrai pessoas. Os filósofos estoicos reconheciam que o verdadeiro poder de influência não emerge através da coerção, mas sim do cultivo de nossa essência virtuosa. Durante sua prática noturna de libertar-se das expectativas, gradualmente você começará a perceber transformações delicadas no comportamento ao seu redor. Pode ser que receba uma ligação inesperada com alguém demonstrando preocupação genuína pelo seu estado. Ou talvez essa pessoa tome a iniciativa de propor um encontro sem qualquer estímulo de sua parte. Mais impressionante ainda é quando ela desperta com um anseio inexplicável de estar ao seu lado, de escutar sua conversa, de compartilhar sua companhia. Isso não acontece porque você utilizou técnicas manipuladoras para gerar esses sentimentos, mas sim porque sua postura de desapego criou uma aura magnética que atrai naturalmente.
Assim como os fenômenos físicos tendem a preencher espaços vazios, os indivíduos sentem-se instintivamente atraídos por aqueles que não demonstram necessidade de extrair algo em troca. Aqui reside o enigma fundamental dos vínculos afetivos, que os pensadores estoicos decifraram com maestria. Quanto menor sua tentativa de manter algo sob controle, mais espontaneamente as situações fluem em sua direção. Quanto menos você cobra, maior é a generosidade que recebe voluntariamente. E quanto menor sua expectativa, mais frequentemente se vê contemplado pela riqueza que a existência oferece. O enigma do desprendimento total nos orienta a soltar as rédeas do controle absoluto. Porém, existe uma camada ainda mais profunda nesta jornada ancestral. Um princípio aparentemente elementar, mas que raros indivíduos conseguem dominar autenticamente. Quando você desenvolve a habilidade de exercitar a aceitação plena durante seus momentos pré-sono, desperta uma das energias mais cativantes presentes nas dinâmicas interpessoais. Vamos explorar como abraçar alguém integralmente, incluindo todas suas limitações, pode despertar nessa pessoa uma urgência quase irresistível de buscar sua proximidade logo ao amanhecer. A aceitação integral representa possivelmente a técnica mais impactante e, simultaneamente, a menos compreendida no campo das conexões humanas. Os mestres estoicos haviam como uma qualidade essencial a habilidade de observar a realidade precisamente como se apresenta, sem as distorções de nossas preferências pessoais, críticas ou impulsos de modificação. No âmbito dos relacionamentos, a aceitação integral significa algo verdadeiramente revolucionário. Contemplar o outro precisamente como ele se manifesta, com todas suas deficiências, limitações e paradoxos, optando por abraçá-lo inteiramente, sem o impulso oculto de reformá-lo ou refiná-lo. Esta disciplina, quando executada conscientemente durante os instantes que precedem o repouso noturno, gera um campo energético tão singular e magnético que poucos conseguem permanecer indiferentes à sua influência. Epicteto, que começou sua trajetória como servo e se transformou em um dos mais respeitados mestres estoicos, instruía: não almeje que os eventos se desenrolem conforme seu desejo, mas queira que se manifestem como naturalmente ocorrem, e assim encontrará prosperidade. Ao aplicarmos esta compreensão às nossas conexões afetivas, descobrimos seu autêntico potencial transformador. O ritual da aceitação integral antes do adormecer é direto, porém profundamente significativo. Acomode-se confortavelmente, feche seus olhos e projete mentalmente de forma nítida essa pessoa especial. Agora, deliberadamente reconheça cada característica dela que habitualmente você gostaria de alterar. Aqueles pequenos maneirismos que o incomodam, as perspectivas conflitantes, os comportamentos que julga inadequados. Individualmente, observe essas particularidades e declare interiormente: eu te abraço exatamente como tu és. Não necessito que sejas diferente. Não aguardo que te transformes. És perfeito em tua própria imperfeição. Este não constitui um exercício de conformismo melancólico, mas uma prática de amor genuíno. Estamos tão habituados a amar, sob condições, a oferecer nossa afeição apenas quando o outro atende às nossas demandas. A aceitação integral quebra esse ciclo e introduz uma dimensão de amor verdadeiramente transformadora. O que torna esta prática tão impactante é sua absoluta escassez. Considere quantas pessoas na existência dessa pessoa realmente a aceitam sem reservas. Quantas conseguem vê-la claramente, com todas suas falhas, e ainda assim optam por declarar:
Eu te aceito exatamente como és. Vivemos numa sociedade repleta de críticas incessantes, onde cada indivíduo busca moldar os demais conforme suas próprias convicções, transformando você numa fonte de acolhimento genuíno que magnetiza naturalmente as pessoas. Elas são instintivamente direcionadas para ambientes onde podem expressar sua autenticidade sem carregar o peso sufocante das demandas externas. Há uma diferenciação fundamental neste conceito que muitas pessoas falham em captar. Acolher não equivale a endossar. É perfeitamente possível abraçar integralmente uma pessoa, mantendo simultaneamente seus princípios pessoais e demarcações saudáveis. Não implica em concordar com todas suas atitudes ou declarações, mas em reconhecer sua prerrogativa inalienável de viver conforme suas escolhas. Os filósofos estoicos compreendiam nossa incapacidade de governar as condutas alheias, sendo capazes apenas de gerir nossas próprias reações diante delas. O acolhimento integral representa o reconhecimento amadurecido desta realidade, declarando internamente: não necessito de sua transformação para alcançar minha serenidade. Quando você implementa esta disciplina mental de forma regular, antes do repouso, uma metamorfose notável se inicia. Sua energia se renova, seu olhar se transforma. A forma como você observa essa pessoa se modifica de maneira que ela percebe intuitivamente, mesmo na ausência de comunicação verbal. Os seres humanos possuem uma percepção extraordinariamente aguçada para identificar avaliações críticas, ainda que mantenhamos silêncio absoluto. Nossa expressão facial, postura corporal e campo energético denunciam nossos julgamentos internos. Similarmente, quando cultivamos autêntico acolhimento, essa qualidade de presença é instantaneamente captada pelo outro, muitas vezes de forma inconsciente, porém intensamente vivenciada. É como se você transmitisse tacitamente a mensagem: aqui não há exigência de teatralização ou necessidade de causar impressões. Não existem aparências a sustentar. Você pode simplesmente existir. E isso é completamente adequado. Marco Aurélio registrou em suas reflexões: tudo o que ocorre, ocorre de forma apropriada. Quando absorvemos essa perspectiva e a implementamos em nossos vínculos interpessoais, cessamos de reagir com irritação às falhas humanas. Ao contrário, começamos a enxergar cada traço, cada particularidade como componente da perfeição integral que define essa pessoa. A disciplina do acolhimento total produz um impacto transformador em você mesmo. Conforme abandona o anseio de remodelar o outro, paradoxalmente desenvolve maior capacidade de estimular mudanças construtivas. Isto acontece porque a genuína transformação nunca resulta de críticas ou coerção, mas do ambiente seguro que propicia desenvolvimento orgânico. Quando alguém experimenta a aceitação completa, algo extraordinário se manifesta. As barreiras defensivas se dissolvem, a necessidade de autoproteção diminui e a capacidade para vulnerabilidade se expande. É nesse estado de abertura que o crescimento autêntico e a conexão verdadeira podem prosperar. Existem fundamentos neurológicos para a eficácia desta prática. Quando nos sentimos avaliados negativamente, nosso cérebro ativa zonas de alerta que nos posicionam em estado de confronto, escape ou imobilização. Contudo, quando nos sentimos acolhidos, nosso sistema nervoso se acalma, proporcionando acesso às regiões mais desenvolvidas do cérebro, aquelas encarregadas da compaixão, conexão e evolução pessoal. Uma das revelações mais impressionantes da prática do acolhimento integral é como ela modifica não apenas o relacionamento, mas a própria pessoa que está sendo acolhida.
Existe um mecanismo psicológico chamado expectativa autorrealizadora. Tendemos a nos converter naquilo que outros antecipam de nós. Quando você visualiza o melhor em alguém sem ignorar suas limitações, possibilita que essa pessoa acesse seu próprio potencial superior, não porque está tentando alterá-la, mas exatamente porque não está. A verdadeira metamorfose surge naturalmente quando nos sentimos protegidos o suficiente para sermos autênticos. Antes de adormecer, enquanto pratica o acolhimento total, visualize essa pessoa precisamente como ela é, com todas suas nuances. Observe os aspectos dela que você valoriza e também aqueles que habitualmente consideraria desafiadores. Abrace a totalidade com coração receptivo e mente serena. É fundamental esclarecer que acolhimento total não significa suportar condutas abusivas ou destrutivas. Os estoicos valorizavam imensamente a virtude e integridade pessoal. O verdadeiro acolhimento incorpora limites saudáveis e consideração recíproca. Com o passar do tempo, essa prática noturna estabelece um campo energético ao seu redor que as pessoas vivenciam como profundamente reparador. Em um mundo onde praticamente todos carregam a ferida de não se sentirem adequados, de não se sentirem aceitos em sua essência, sua presença se converte em um remédio raro e valioso. É essa qualidade de presença que faz alguém acordar pensando em você, não porque você utiliza estratégias de manipulação psicológica, mas porque oferece algo infinitamente mais precioso, um espaço onde essa pessoa pode ser genuinamente quem é. A ironia derradeira do acolhimento total é que quanto mais você aceita alguém exatamente como é, mais essa pessoa se sente motivada a crescer e se desenvolver, não por pressão externa, mas pelo impulso natural de expansão que emerge quando nos sentimos seguros e aceitos. Esta é a verdadeira magia dos relacionamentos transformadores. Não modificamos os outros tentando alterá-los. Criamos o ambiente para que eles próprios escolham sua evolução, oferecendo o presente raro e valioso da aceitação total. O acolhimento total nos ensina como libertar alguém de nossas expectativas, mas existe um nível ainda mais profundo de conexão que os estoicos praticavam silenciosamente. Quando você domina a arte da conexão genuína antes de adormecer, estabelece um vínculo que transcende o físico e cria uma ponte invisível entre duas almas. Prepare-se para descobrir como esta prática ancestral pode fazer com que alguém desperte com um desejo inexplicável e quase magnético de estar em sua presença. A conexão genuína representa o núcleo essencial de qualquer relacionamento significativo. É o que distingue uma interação superficial de um vínculo verdadeiramente importante. Os filósofos estoicos compreendiam profundamente que, além de todas as técnicas e práticas, existe algo mais fundamental: a capacidade de estar verdadeiramente presente com outra pessoa, de alma para alma. Esta prática, quando realizada nos momentos que precedem o sono, cria um vínculo tão poderoso que ultrapassa as barreiras espaço-temporais, fazendo com que a pessoa acorde com uma sensação inexplicável de conexão com você. Os antigos estoicos acreditavam na interconexão universal. Sêneca escreveu: "Somos membros de um grande corpo. A natureza nos fez parentes quando nos produziu dos mesmos elementos e para os mesmos propósitos." Esta compreensão da interconexão universal fundamenta filosoficamente a prática da conexão genuína. O exercício noturno é estruturalmente simples, mas profundo em experiência. Após se acomodar na cama, feche os olhos e visualize essa pessoa especial. Porém, em vez de imaginar circunstâncias externas ou interações futuras, concentre-se em estabelecer uma conexão direta de essência para essência.
Imagine olhando nos olhos dessa pessoa, além das palavras, além dos pensamentos, além dos papéis sociais que desempenham. Enxergue além da personalidade, além das camadas protetoras, até aquele núcleo essencial que constitui sua verdadeira natureza. Agora, mentalmente, conecte-se com esse núcleo. Não é algo que você realiza, mas algo que permite acontecer. É como abrir um canal entre seu coração e o dela, possibilitando que uma corrente silenciosa de compreensão flua livremente entre vocês. O que torna esta prática tão poderosa é sua completa transcendência do ego. Não se trata do que você deseja dessa pessoa ou do que ela pode oferecer. Não é sobre atrair ou conquistar, é simplesmente estar presente de coração aberto, reconhecendo a humanidade compartilhada que existe entre vocês. Marco Aurélio escreveu: entramos no mundo sozinhos e deixamos o mundo sozinhos, mas durante o tempo que compartilhamos, por que não sermos amigáveis? Esta verdade simples, mas profunda, está no centro da conexão genuína, a compreensão de que, fundamentalmente, todos compartilhamos a mesma jornada humana. Isso é a força transformadora da conexão autêntica nos momentos finais do dia. Ao cultivar uma ligação verdadeira nos instantes que precedem o sono, ocorre um fenômeno notável. Você ultrapassa as relações construídas sobre carências e ingressa numa dimensão de vínculo alicerçada na presença plena. Embora seja uma transformação delicada, seu impacto é profundamente revolucionário. Do ponto de vista científico, conseguimos explicar parcialmente esse processo através dos campos energéticos que emanam dos seres humanos. O órgão cardíaco produz o mais intenso campo eletromagnético do organismo, detectável a metros de distância. Ao alcançarmos o estado de coerência cardíaca, uma condição onde emoções e fisiologia operam em harmonia, esse campo se amplifica e adquire maior organização. Quando estabelecemos uma ligação autêntica com alguém através do pensamento, particularmente durante o estado receptivo que antecede o sono, naturalmente atingimos essa coerência do coração. O aspecto mais intrigante é que essa coerência consegue, de formas discretas, porém mensuráveis, afetar os campos energéticos de outras pessoas, inclusive à distância. Não estamos falando de práticas místicas ou fenômenos sobrenaturais, mas de um processo natural que a ciência está começando a desvendar. Os sábios antigos, mesmo sem os equipamentos de medição modernos, intuíram essa verdade através de conhecimentos tradicionais. O processo de sintonização energética. Praticando essa ligação autêntica regularmente a cada noite, você essencialmente harmoniza seu campo energético com o da outra pessoa. É como estabelecer uma frequência comum, um canal particular entre vocês que funciona além da percepção consciente habitual. Por essa razão, frequentemente após semanas de prática regular, a pessoa passa a experimentar uma ligação misteriosa contigo. Ela pode acordar com você em seus pensamentos sem compreender o motivo, sentir uma saudade inexplicável ou ter tido sonhos onde você aparecia durante a madrugada. A elegância dessa prática está em sua independência de diálogos, gestos ou situações exteriores. Você pode estar geograficamente distante e, mesmo assim, estabelecer esse laço profundo. Na verdade, o silêncio noturno, quando ambos se encontram no estado receptivo próximo ao adormecer, representa o momento perfeito para que essa ligação supere o plano físico. A importância da intenção virtuosa. Um elemento fundamental da ligação autêntica é a motivação que a impulsiona. Se seu objetivo for manipular ou dominar, isso limitará drasticamente o potencial dessa prática.
Os filósofos estoicos destacavam que a virtude, agir com integridade, sabedoria e bondade, representava o único bem genuíno. Quando sua intenção nasce desse lugar virtuoso de desejar autenticamente o bem-estar do outro, a ligação formada possui uma natureza completamente distinta. Considere a diferença entre alguém que busca conectar-se com você para conseguir algo versus alguém que simplesmente valoriza sua essência sem interesses ocultos. A primeira energia provoca resistência. A segunda gera receptividade. Essa receptividade que você desenvolve através da ligação autêntica produz efeitos observáveis. Manifestações da conexão profunda. Conforme pratica esse exercício noturno, você pode perceber alterações sutis nos encontros presenciais. Momentos de sincronicidade podem surgir. Vocês verbalizam o mesmo pensamento ao mesmo tempo ou refletem sobre o mesmo conceito sem comunicação anterior. Pode emergir um entendimento mais profundo, como se conversassem num nível que vai além das palavras. E mais significativamente, pode aparecer aquele olhar particular, aquele instante de reconhecimento que comunica silenciosamente: eu realmente enxergo você e me sinto compreendido por você. É fundamental entender que a ligação autêntica não é algo que você constrói ou força, mas algo que permite brotar. Trata-se de eliminar as barreiras à conexão natural que potencialmente existe entre todos os seres humanos. A filosofia. Por trás da prática, os pensadores estoicos afirmariam que isso é viver em sintonia com a natureza, nossa verdadeira essência como seres interligados. Epicteto ensinava que cada pessoa possui uma fagulha divina. Quando pratica a ligação autêntica, você essencialmente reconhece e reverencia essa fagulha no outro, permitindo que ela identifique a mesma fagulha em você. Essa prática também engloba um aspecto de desprendimento. Você não está tentando fazer a pessoa sentir ou pensar algo específico sobre você, nem criando um resultado predefinido. Está simplesmente oferecendo o dom da sua atenção completa e presença verdadeira, permitindo que ela responda de forma natural. O paradoxo do desprendimento. Paradoxalmente, esse desprendimento constitui o poder da ligação autêntica. Quando você oferece espaço para que o outro seja exatamente quem é, sem pressão para atender suas expectativas, cria um ambiente de liberdade psicológica profundamente magnético. Com prática regular ao longo das semanas, você pode observar que a pessoa começa a buscar sua companhia de formas renovadas. Talvez ela tome a iniciativa de fazer contato com maior frequência, compartilhe facetas mais vulneráveis de sua personalidade ou simplesmente pareça mais descontraída e genuína em sua presença. Isso não é casualidade, mas o resultado natural do estabelecimento de um campo de ligação autêntica entre vocês. Um campo que opera ininterruptamente, mesmo quando fisicamente afastados. A atração magnética da autenticidade. É esse campo de ligação autêntica, cultivado noite após noite, no silêncio dos seus pensamentos derradeiros antes de dormir, que gera aquela sensação quase magnética que faz alguém despertar com um anseio inexplicável de estar em sua companhia. Não porque você a influenciou para sentir isso, mas porque a convidou para uma experiência de ligação rara em nosso mundo fragmentado e disperso. Uma experiência que, uma vez vivenciada, naturalmente desperta o desejo de mais. Essa é a verdadeira magia da conexão humana autêntica. Ela não pode ser forçada, apenas cultivada através da presença genuína e da intenção virtuosa.